como igreja, como família de Deus. Quero agradecer você que nos visita pela primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Folgo em ver vários irmãos que há tempo não via, mas estão aqui, a família da Juliana, a Beatriz, Fernandinho e tanta gente, o Paulo Laprovitera, os irmãos aqui, a Luciana Cândido, a filha, enfim, vários irmãos. Bom ver vocês aqui nesta noite. Eu quero destacar aqui de forma especial a minha gratidão em nome de Jesus e em nome desta obra maravilhosa que é do Senhor, a ajuda preciosa de cada irmão que se envolveu com a nossa feijoada missionária. Foi a 22ª edição. Eu não vou aqui destacar nomes, porque certamente eu posso esquecer alguém, mas já fiz isso pessoalmente e registrei a minha gratidão. Então, mas muito obrigado a todos aqueles que compraram, que venderam, que doaram mantimentos, que doaram os codimentos, que tiveram aqui preparando e agora estão continuando a trabalhar, organizando toda a contabilidade, porque parte também destes recursos oriundos desta promoção vão para missões estaduais. Talvez alguém diga assim, mas R$1.800.000 é a campanha? Sim, nós temos quase 500 igrejas, congregações e pontos missionários. Se cada igreja dessa, anualmente, olha como é fácil, enviar R$4.000 de oferta, chega a R$2 milhões. Mas há igrejas que não conseguem, mas há igrejas que ofertam por ano muito mais que R$200 mil. Então, R$1.800.000 só para missões estaduais é um alvo muito tangível. E nós sabemos que o povo batista é um povo que tem um coração missionário, e esta igreja também não se furtará mais um ano também de cumprir a sua meta, porque todos aqui, todos os anos assim nós fazemos. Então, quero dizer aos irmãos que estamos aqui incansavelmente, imparáveis para fazer a obra do Senhor. Não temos tempo, porque Jesus está voltando. Queridos, nós estamos neste mês de julho sendo ministrados pela palavra de Deus sobre o tema o poder da presença de Deus. E nesta noite eu quero convidar você a abrir comigo na palavra do Senhor, no livro de Crônicas, 1 Crônicas. É o 13º livro da Bíblia, ali no Antigo Testamento, facinho de você achar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, aí chegamos em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo de número 13, diz assim a palavra do Senhor. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual, invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os 2 bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu,
por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha, e todos digam amém. Queridos irmãos, nós sabemos que a arca da aliança, para o povo judeu, para Israel, no Antigo Testamento, ela simbolizava a presença de Deus. A arca da aliança, que ali continha dentro dela o cajado de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos e também um vaso com maná, representando a provisão, a proteção e a orientação de Deus. Davi acabara de assumir aqui o reinado após a morte do rei Saul. O rei Saul, que depois de ter sido vencido pelos filisteus e também se envolvido em feitiçaria e idolatria, deixou a arca da aliança de lado. Isso significava que ele estava desprezando, deixando de reconhecer o valor, o poder da presença de Deus no meio do seu povo. Saul reinou por 40 anos, de 1050 a 1010 antes de Cristo. Quando Davi assume a partir daí esta atitude de resgatar, de buscar a arca da aliança, foi algo que estava num propósito maior no coração de Davi. O reino de Israel estava dividido, e com isso Davi pensou que o que deveria acontecer para unir novamente todo o povo de Israel não poderia ser diferente, através do reconhecimento, do valor, do poder, da presença de Deus que havia sido deixada de lado. A arca da aliança, o governo de Saul, tinha sido deixado de lado por mais de 40 anos. Foi saqueada pelos filisteus, mas um homem, um sacerdote, escriba, inteligente, estudioso das Escrituras, guardou aquela arca na sua casa por 20 anos. Esse sacerdote, nós sabemos e conhecemos o nome dele como Abinadab. E Davi, então, quando assume o governo de Israel, contra a vontade de seu sogro Saul, que queria passar o reinado para Isbofete, o seu filho, acabou não dando certo, Isbofete também morre, mas Davi é ungido rei e apoiado pelo povo de Israel. E os primeiros versículos desta narrativa, porque o livro de Crônicas são narrativas, são diários dos acontecimentos do dia a dia do povo de Israel. Não há muita concordância 100% de quem escreveu o livro de Crônicas, mas há concordância de que certamente há vestígios históricos de que Esdras, também um sacerdote, foi usado para registrar todos esses acontecimentos e pudessem, como palavra de Deus, inspirada por Deus, viesse nos orientar, viesse nos edificar e fomentar, fortalecer a nossa fé, como está fazendo nesta noite. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, Davi então, a iniciar um novo reinado, faz o povo de Deus que estava sendo oprimido pelo autoritarismo
pela opressão de Saul, agora traz o governo de Israel para um tempo de paz, de democracia, porque o texto vai dizendo aqui que ele consultou primeiramente os capitães, os seus líderes. Ele foi inspirado por Deus, mas ele consultou os seus líderes. E o que eu aprendo aqui irmãos, é que, como diz a Bíblia, na mesa dos conselheiros há sabedoria. Se Deus está falando comigo, o Espírito Santo que testifica, vai testificar o coração desta liderança. E não foi diferente. Eles sentiram isso também, reconheceram, é hora de nós trazermos novamente, buscarmos a presença de Deus de forma poderosa, como já havíamos vivido antes, mas tínhamos esquecido, abandonamos, viramos as costas. Depois disso, coração de Davi, não só consultou os capitães, os líderes do seu governo, foi e consultou o povo inteiro. O que vocês sentem? Vocês não acham que está faltando algo? Será que vocês não conseguem perder o tanto que nós temos sofrido, as guerras, tudo que a gente tem passado? Vocês não percebem que tem faltado o mais importante? Algo que sempre fez a diferença no nosso povo, na nossa casa, na nossa vida, que é a presença de Deus. Eles disseram, é verdade, aquele povo estava cego. Aquele povo foi conduzido por Saul à idolatria, viraram as costas, não deram valor, esqueceram de continuar adorando e buscando a presença de Deus. Queridos irmãos, isso então motivou a vontade de Davi, para que Davi pudesse então ir buscar a arca que estava ali guardada na casa de Abinadab. E quando eles vão então buscar a arca lá da aliança, ele entendeu que deveria então empreender uma estratégia para que a arca da aliança chegasse até Jerusalém. A cidade de Quiriate é um pequeno povoado, até hoje ali, geograficamente identificado, 13 quilômetros apenas de Jerusalém. Eles vão então e resgatam, e ele tem uma estratégia. Eles, liderados por Davi, vão buscar e vão trazendo a arca no caminho. Porém, tudo isso aconteceu por 3 lições importantes que eu quero destacar aos irmãos nesta noite. Esse resgate da presença de Deus aconteceu, primeiramente, por conta da consciência do valor da presença de Deus no coração de um homem. Quantos nesta noite têm a consciência do valor da presença de Deus na minha vida, na sua casa, na nossa vida? Levante a mão. Davi reconheceu isso. E a primeira coisa para nós buscarmos a presença de Deus, vivenciarmos o valor, o poder da presença de Deus nas nossas vidas, é ter essa consciência de que eu preciso da presença de Deus. Eu preciso ter essa consciência, eu preciso, diga comigo, Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida, na minha casa. Quantos reconhecem? Diga amém. Aqui a palavra do Senhor vai demonstrando a vontade, a disposição de Davi, liderando o povo. E a Bíblia vai dizendo nesse texto que eles ficaram tão felizes que eles saíram cantando, saíram dançando, Stephanie, saíram tocando símbolos, adufes, foi uma festa. Só que aconteceu algo no meio do caminho, que eu quero destacar aqui como uma segunda lição.
que é a reverência e o temor na presença de Deus. Estava tudo certo, a vontade, a disposição, o povo alegre. E eles então resolvem colocar essa arca em cima de um carro de boi. E caminhando o carro de boi para porque um boi tropeça. E um dos homens ali, religiosos também, ajudantes de Davi, vai lá, e Uzá significa em hebraico, o nome de Uzá, aquele que é forte. Na sua força ele viu que a arca da aliança ia cair, e então ele corre, e da maior boa vontade, vai e segura a arca para não cair. Porém, imediatamente, Deus se ira contra ele, e ele acaba morrendo por conta disso. Pastor, mas por quê? Porque, apesar da nossa vontade, apesar da nossa disposição, apesar da nossa consciência, apesar da significância de reconhecermos que precisamos buscar a presença de Deus, não é de qualquer forma. É preciso buscar com reverência e com temor a palavra do Senhor. Quando Deus se revela na sarça ardente a Moisés, ele disse: antes de se aproximar, tire as sandálias dos pés, porque o lugar aonde pisas... Eu não estou falando das 4 paredes, necessariamente. Porque a diferença desse lugar para outros lugares, apesar de terem 4 paredes, é que esse lugar foi consagrado a Deus. Então Deus está aqui. Deus está em nós. Porque onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, diz ele, eu estarei ali. Deus está aqui. Quantos têm dúvida disso? Ninguém. Então nós precisamos chegar com reverência, com temor diante do Senhor. E eu louvo a Deus por esta igreja. Uma igreja reverente, uma igreja linda, uma igreja que tem um coração cheio de temor, que reconhece que esse tempo que nós estamos aqui é um tempo para nós buscarmos a Deus, estarmos na presença de Deus, com o coração aberto, porque se vamos na praia, vamos com roupa de banho, se vamos para a igreja, vamos com ordem e decência, sim ou não? Pastor, o senhor está sendo religioso. Não é nada disso. Temor, reverência. Já não se fala mais isso. Tudo pode. Tudo pode. Vivemos um tempo do politicamente correto. Não. O que aconteceu foi que, em Êxodo, capítulo 25, verso 14 e 15, quando Deus estabelece a arca da aliança, que simbolizava a sua presença, ele foi falando de cada detalhe, de como ela deveria ser construída, cada detalhe. E em Êxodo 25, 14 e 15, ele diz que a arca deveria ser o quê? Carregada com varais entre as argolas nos ombros. Para demonstrar a nossa dependência, de carregarmos a presença de Deus de forma respeitosa, reverente, com cuidado, com zelo. E ainda que Uzá quis ajudar, fazendo com que a arca não viesse cair, ele não se lembrou disso, que havia uma maneira certa de carregar a arca. Davi deveria ter retirado a arca lá da casa de Abinadab, carregando nas argolas. E chega num dado momento Deus fala, apesar da boa intenção, da sua vontade, da sua disposição, não é assim que as coisas acontecem. Se você reconhece, tem consciência do valor da presença de Deus, diga assim comigo, eu preciso ter reverência e temor na presença de Deus.
Você não está diante de alguém qualquer, você está diante de Deus. Deus é santo. Por isso que os israelitas até, como diz os 10 mandamentos, não usais o nome de Deus em vão. Nem isso eles usam como nosso coloquial do dia a dia. Ai meu Deus, Deus me ajude. Ou outros dizem, Nossa Senhora dos Crentes. É um vício? É um vício, mas nós precisamos aprender. Queridos irmãos, o que acontece aqui são lições como nós nos colocamos, estamos aqui buscando a presença de Deus, e tivemos uma mensagem muito edificante hoje de manhã pela presbítera Paula, que nós devemos buscar a Deus, que Deus não está se importando com sacrifícios, mas com o coração contrito e quebrantado. Depois desse momento em que ele assume o reinado, Davi chega num dado momento da sua vida, que ele comete muitos erros, e o grande erro de trair o seu grande amigo Urias, com Betseba, instalou-se uma confusão dentro da sua casa, briga entre os filhos, perdeu a saúde, o seu primeiro filho, Deus tirou dele a oportunidade de construir o templo, porque o templo foi construído pelo seu filho Salomão. E a resposta que Davi dá nesse dado momento, ele faz o que foi destacado em Salmo 51, 11. Senhor, pode me tirar tudo, só não me tire a presença do teu Espírito da minha vida. Porque isso era vida. Diga, Senhor, não retire o teu Espírito de mim. Porque aí eu perco a vida. Eu perco a vida eterna. Eu perco a vida frutífera. Eu perco a vida nova. Queridos irmãos, esse texto me edificou tanto, desde semana retrasada, quando Deus falou comigo sobre o tema deste mês. E cheio de Deus nesta madrugada, minha netinha dormindo em casa, a Sofia e a Júlia, elas estavam tentando dormir com a vovó, e eu estava lá estudando a palavra, a mensagem, era meia-noite e pouco, ainda liguei para Paula, falei, Paula, desculpa o horário. Para mim é cedo, né? 00:10 é cedo, são os primeiros minutos do dia. É bem cedo. Para conversar com ela algumas coisas, né, Paulo? Quem trabalha comigo aqui no ministério sabe que o pastor às vezes falta um simancol. Para mim é 1:30 da manhã, mas você já está dormindo. Eu ainda não fui dormir. Né, Anderson? Você está bem? Dormiu bem? Está tudo bem? Queridos irmãos, o que aconteceu aqui é que Davi então ficou chocado com o que Deus fez, não entendeu nada, mas aquilo produziu e trouxe à memória de Davi o erro que ele tinha cometido. Valeu a intenção, valeu a vontade, mas da maneira errada. Há um ditado que a gente escuta que no inferno tem muita gente cheia de boa intenção. Quantos já ouviram esse ditado? Então não adianta somente ter vontade, disposição. Diga para o seu irmão, tem que fazer da maneira correta. Da maneira correta. Deus não aprova atalhos. Só há um caminho, e o caminho é estreito. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Quem pode dar um glória a Deus? Não tem atalhos. Queridos, Davi então para e tem um discernimento. Nós não vamos continuar levando a arca. Deus é Deus. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E o meu coração se rende. Ele diz, pode parar?
e leva a arca na casa de Obed-edom. E Obed-edom significa seu nome, sua identidade como servo. Castiga o forte que levou na sua força e agora vai para a casa do servo. Que coisa maravilhosa que nós temos aqui. E a palavra do Senhor vai dizendo no último versículo 14 desse texto de 1 Crônicas, capítulo 13, que a arca ficou lá 3 meses. E a Bíblia registra que esses 3 meses que a presença de Deus estava ali, prosperou demais, abençoou demais a família de Obed-edom. Olhe para cá. Sabe o que a minha e a sua família precisa? Mais do que pagar as contas em dia e honrar os nossos compromissos, porque isso não se discute, amém? Sabe o que a minha e a sua casa, a sua família precisa? É da presença de Deus. Porque aonde Deus está, tudo muda. As lutas se transformam em vitória, a doença se transforma em saúde, e a tristeza se transforma em alegria. Quantos creem, digam amém. A presença de Deus entrou nesta casa deste homem simples. A exegese desse texto, nesse versículo, o pastor André vai dizendo que esse homem passava por lutas, dificuldades. Mas a presença de Deus, diga para o teu irmão, é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Porque Ele é Deus. Ele tudo sabes e tudo podes. Pode faltar tudo, só não pode faltar a presença de Deus. Queridos, quando nós vamos olhando para esse texto, nós vamos olhando a partir do capítulo 13, 14, 15, 16 de Crônicas, o desfecho disso tudo, que depois de ter ficado 3 meses, Davi então, envolvido, convencido, em paz com Deus, então retorna ao projeto e leva a arca da aliança para Jerusalém. E tamanho era o temor de Davi que ele disse: eu vou construir uma tenda para a arca, mas eu quero construir a minha casa lá perto, porque eu quero a bênção da presença de Deus perto de mim e da minha família. Porém, como hoje a presbítera Paula pregou, nós vimos que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Davi caiu, se arrependeu e foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas Deus tirou o privilégio dele construir o templo. Queridos irmãos, para encerrar nesta noite, esta reflexão linda, que Deus encheu o meu coração, e a minha expectativa, a minha vontade, a minha oração é que esta palavra que não volta vazia, esta palavra que é poderosa, que ela nos convence, que ela é lâmpada para os nossos pés, possa ter impactado o seu coração. Porque a primeira lição que eu tiro desse texto, para nós desfrutarmos da presença de Deus, eu preciso ter consciência do valor da presença de Deus. A segunda lição, eu preciso ter reverência e temor na presença de Deus. E por último, eu preciso ter obediência e labor pela palavra, pela presença de Deus. Eu preciso obedecer. Não dá para negociar princípios e valores, e Deus não faz isso. E eu também preciso empreender a minha fé, trabalhar, buscar, porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, a nossa busca, Juliana, em Deus não é em vão, porque Ele sempre estará nos aguardando de braços abertos e com as mãos estendidas
para nos levantar, para nos socorrer, para nos curar, para nos libertar e para nos salvar. Quantos creem nisso? Diga amém. Para encerrar essa mensagem nesta noite, abram comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 16, pouquinho para frente. Diz assim: depois desse feito todo da arca ter chego em Jerusalém, Davi então, como um músico, como um poeta, como um homem segundo o coração de Deus, produziu uma canção e uma oração que ele diz assim, 1 Crônicas 16, de 8 a 11, diz assim: rendei graças ao Senhor. Vamos ler todos juntos? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Verso 9: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Verso 10 e 11: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Versículo 11 para terminar: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Você pode dar um aplauso para Jesus? Para Jesus! Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quantos reconhecem que precisam buscar mais a presença de Deus? Digo amém. Quantos aprenderam que nós precisamos ter temor diante da presença de Deus? Diga amém. Quantos estão dispostos a obedecer e buscar a presença de Deus nesta noite? Você pode levantar? Estende as suas mãos em direção à sua casa. Diga assim: Senhor, visita a minha casa com a tua presença, enche aquele lugar com a tua glória, traz cura, Senhor, traz perdão, traz salvação, põe por terra toda confusão, porque o Espírito do Senhor, se estiver lá e encher a minha casa com a tua presença, a tua palavra diz que a tua presença traz paz, a tua presença traz alegria, a tua presença traz prosperidade, a tua presença traz segurança, a tua presença traz vitórias. Diga: Senhor, visita a minha casa, visita a minha vida com a tua presença maravilhosa. Vamos adorar ao Senhor. Semana na presença de Deus.